Alô, teste, teste. Estamos aqui mais uma vez na nossa terça-feira gestáltica, nossa terça-feira, nosso encontro marcado com a Gestalt Terapia. Na verdade, nosso encontro marcado entre eu, entre você e entre todas as pessoas que amam a Gestalt Terapia, que vêm aqui para a nossa sala de aula, para a gente conversar e trocar uma ideia e trazer um pouco dessa abordagem que a gente ama e gosta tanto. E eu estou esperando você chegar, estou esperando o pessoal chegar, tá chegando aqui, já temos pessoas entrando na sala. Olá, Maísa, tem gente chegando, vamos lá, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Dá um oi aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e estamos aqui para mais uma Terça Gestáltica. O tema de hoje é um tema muito, o Caio também já está aqui com a gente. O tema de hoje é um tema muito bacana, muito importante e que vai trazer uma clareza maior para muitas pessoas que ainda não têm tanta afinidade, tanto conhecimento da Gestalt Terapia e talvez precise desse um pouquinho da aula de hoje para a gente saber mais. Ô Rubens, boa noite Rubens, tudo bom? E muitas dessas pessoas ainda precisam desse um pouquinho para conseguir compreender do que se trata ser um Gestalt terapeuta. Maísa, olá pessoal. Bom, o tema de hoje é qual? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a construção do psicoterapeuta. A construção do psicoterapeuta é um tema fundamental para que a gente consiga compreender qual é a postura, qual é a visão do Gestalt terapeuta, o que faz ele ser tão diferenciado na sua maneira de agir, na sua maneira de ser terapeuta e que difere ele de outras abordagens, de outras práticas psicoterapêuticas. Então hoje o tema é mais ou menos uma coisa meio Globo Repórter. Gestalt terapeutas, quem são, o que fazem, o que comem, onde dormem, né? E como se reproduzem. Bom, isso aí a gente vai deixar de lado, esse assunto não cabe aqui, mas a gente vai trazer um pouquinho dessa noção do quem é o Gestalt terapeuta, quem é esse terapeuta que se empresta a partir dessa abordagem, e é uma abordagem que nos faz, que pelo menos eu piro, eu sou apaixonado por ela. E mas, começando agora, eu quero fazer aquele pequeno... Martino, show de bola, o pessoal chegando. Quero fazer aquela pausa rápida que a gente vai fazer o seguinte: todo mundo, oi Ana Sueli, tudo bom? Todo mundo agora marcando os amigos que gostam de Gestalt terapia, todo mundo marcando os amigos que são psicólogos, que estudam psicologia, que gostam de psicologia, que vão gostar dessa aula. Marca eles aí nos comentários, compartilha esse vídeo, porque a nossa intenção é fazer dessa aula uma aula muito massa, muito grande e uma aula que desperte o desejo de todo mundo participar. Show de bola? Rubens, nossa paixão é a Gestalt terapia. Vamos lá, todo mundo compartilhando, colocando aí, compartilha na sua timeline, chama os amigos aí pela mensagem, porque hoje tem novidade. Hoje nós temos novidade. Hoje, aula pública de tema. Deia, Andréia Nascimento, gente, nossa colaboradora, e futuramente vocês já vão saber novidades que a Andréia vai estar conosco, participando da nossa Gestalt Transforma, participando da Terça Gestáltica. E o negócio é o seguinte, nós temos novidades! E essa novidade é fantástica. Olha só, agora, a partir de agora, toda a Terça Gestáltica gera um material para você saber, para você lembrar o que aconteceu na aula. Você não precisa mais ficar agora aqui tirando print da tela, você não precisa mais ficar anotando aí no seu caderno, mas eu acho que isso é legal também. Pode dar print, pode anotar, pode fazer o que você quiser com o que está aqui, porque é tudo nosso. Agora, a grande questão é, você tem acesso ao PDF da aula. E o que é o PDF da aula? A gente colocou um arquivo para você poder fazer download com tudo que nós falamos na aula, com todo o tema da aula, vai estar lá o arquivo com curiosidades, com os tópicos, com os pontos, você pode fazer download agora desse arquivo, você não precisa mais ficar aí tirando print. E onde é que você encontra esse arquivo? No site www.gestalttransforma.com.br/PDF. Ok? Você consegue ver ali no cantinho? Tá ali no cantinho. Peraí, deixa eu puxar aqui para tentar mostrar. www
www.gestalttransforma.com/PDF. Show? Ah, o povo já gostou da novidade. Então você entra lá e você faz o download do PDF da aula, tá? E você já pode aproveitar, você já pode inclusive acompanhar a aula com o seu PDF. Se você abrir aí, abre a guia aí do seu computador, já entra, já faz o download e já acompanha a nossa aula através do PDF, tá certo? Eu quero agradecer imensamente aqui a nossa equipe de produção e conteúdo, a nossa professora Rebeca, que foi quem produziu o conteúdo do PDF e que disponibilizou para vocês poderem acompanhar a nossa aula junto com esse material incrível. Ficou show, ficou massa, ficou lindo, tá? E vamos começar. Monique, ei Luciana! Vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula, que a nossa aula hoje tá massa. Bom, como eu falei, nós estamos em clima de Globo Repórter, então, Gestalt terapeutas, quem são, como se reproduzem, o que comem. Ricardo Albuquerque, show Ricardo, estamos juntos de novo. Quem é o Gestalt terapeuta? Se a gente pensar em construção do psicoterapeuta, quem é o Gestalt terapeuta? Da onde surgiu uma pessoa que resolveu falar que é Gestalt terapeuta? Trabalhar o processo psicoterapêutico pautado na abordagem gestáltica. Da onde que surgiu isso? Bom, se a gente pensar, vamos voltar à aula da semana passada, quem não assistiu pode depois entrar e assistir, você pode assistir. Obrigado, Caio, botou o endereço aí pra nós, show de bola, brigadão. Se você assistiu, show, se você não assistiu é só entrar ali que tem a nossa aula da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre a influência humanista, existencial, fenomenológica. E é fundamental a gente pensar que o Gestalt terapeuta ele surge desse viés. Ele surge de um viés humanista que parte do pressuposto existencial e utiliza do método fenomenológico para a sua atividade, para a construção do processo psicoterapêutico. Então, o Gestalt terapeuta, quem é esse cara? Essa pessoa, né? Essa terapeuta, esse terapeuta. O Gestalt terapeuta, ele é o terapeuta que se constrói, que se empresta para a relação numa relação dialógica, numa relação de encontro, numa relação em que eu utilizo de ferramentas e métodos de uma visão que vá contribuir para que a pessoa crie e construa a sua própria jornada de crescimento. Então, uma coisa que é fundamental a gente pensar é que, eu já vou pular um passo aqui, que a gente falou na semana passada, a não interpretação. Em Gestalt terapia eu falei que tem uma salinha de tortura para quem interpreta e para quem fala por quê, né? Então assim, se você é Gestalt terapeuta, não tente interpretar, porque não é nosso papel, não é sua função enquanto Gestalt terapeuta interpretar ou tentar analisar o que o outro está falando. O que o outro está falando simplesmente faz sentido para ele e não para você. Por mais que você, terapeuta, domine ferramentas, tenha conhecimento, domine técnicas, etc., na hora que a pessoa está falando, você jamais vai conseguir conectar com aquilo que ela está dizendo, porque aquilo diz respeito a ela. Envolve todo o sentimento, toda a construção que ela traz de mundo, de momento, de sentimento, de pensamento, e não é possível você, que tem outra construção de mundo, de pensamento, de sentimento, de sensação, conseguir interpretar, analisar aquilo que ela está falando. Então, o nosso papel sempre tem a ver com um papel de descrever, de utilizar o método descritivo que a fenomenologia nos empresta para poder fazer essa construção. E quem somos nós nessa pergunta? É quase uma pergunta filosófica, misteriosa, mágica, né? Uma coisa meio mística. Quem somos nós, afinal de contas? Nós somos simplesmente parceiros de um momento de crescimento. Nós somos facilitadores do processo de crescimento do outro. Porque eu não sou a pessoa que vai fazer você crescer. A única pessoa que pode fazer com que você vá crescer, com que você se desenvolva, é você mesmo. Eu não posso fazer nada por isso. Eu não posso pegar na sua mão e levar você pelo caminho. Eu preciso que você descubra, inclusive, qual é o caminho que você quer seguir. Porque eu não sei qual é o caminho que você deve seguir. Eu nunca estive na sua pele, nem estarei para tentar definir o que você deve fazer. A minha postura deve ser essa, de ser um parceiro na sua jornada de crescimento.
um parceiro na sua jornada de vida, um parceiro nessa construção que você está se propondo, ou que você vai se propor, que você se propõe neste momento, e que na verdade eu estou aqui para tentar clarear, tornar mais claro, mais consciente essas suas decisões, essas suas escolhas e essa nova construção desse novo caminho que você se propõe. Então eu sou o seu parceiro. Eu, Gestalt terapeuta, sou o seu parceiro nessa jornada. Como o Rubens falou ali, nossa relação não é uma relação em que eu me empresto como um papel de suposto saber, cadê aqui, ó? Um papel de um suposto saber, um papel de quem consegue, de quem sabe quais são os melhores caminhos, de qual é a melhor definição para você. E na verdade, eu sou este que está aqui participando desse momento. E eu acho muito engraçado porque muitas vezes o paciente, o cliente, se coloca numa posição de passividade diante do processo terapêutico, né? No intuito de que você, eu, terapeuta, consigamos traduzir para ele o que ele... E ele se colocando nesse papel de passividade, muitas vezes o terapeuta assume esse lugar de querer indicar quais são as melhores decisões, as melhores atitudes ou os melhores significados para aquela pessoa. E na verdade, quando você tira isso, se a gente acredita no existencialismo, a gente está tirando o principal da pessoa, que é o processo de criar autonomia, de ser protagonista do próprio processo, em que ela agarra aquele momento, eu vou fazer o que dá de acordo com o que eu tenho. Se eu pegar algo, é a mesma coisa que se eu tentar correr uma maratona. Eu tenho um desafio na minha vida, correr uma maratona, e eu pegar um sapato 43, um tênis 43, sendo que meu pé é 40. Eu vou me estrepar, não vai dar certo. Pode até ser que eu vá ali, dê uns passos, mas quando chegar lá no quilômetro 10, 20, só para quem não sabe, uma maratona tem 42 quilômetros. Então, ali no quilômetro 10, 15, 20, ainda estou conseguindo correr, mas depois vai ser um desastre. Eu não posso pegar um sapato que não é meu para tentar colocar no meu pé para correr os meus problemas, os meus desafios, as minhas dificuldades. Até porque vamos ver o que o Ricardo falou aqui. Até porque o Gestalt terapeuta é um facilitador onde o cliente que ao tomar consciência aqui agora entra na awareness, irá caminhar. Outra também que o módulo de atuação nossa é um modelo de como outras áreas. Exatamente. Então aí, ó, anotem isso, coloca lá no seu PDF, anota no seu PDF, adiciona um comentário no seu PDF, se você não baixou, está aqui o endereço para baixar no seu PDF, coloca isso que o Ricardo falou. Realmente é isso, o nosso papel é ser um facilitador desse processo. E não querer que o meu paciente pegue os meus sapatos e tente andar pelo caminho dele com aquilo que eu acho, com aquilo que eu tenho para oferecer. No que o Gestalt terapeuta crê? Nossa, isso aqui ficou meio complexo, hein? Voltamos para a questão mística, né? No que o Gestalt terapeuta crê? Não tem muita coisa no que eu possa crer. Eu só creio em você. Eu creio no potencial humano. Eu creio... Tem uma citação que está até lá no PDF, vou abrir aqui para eu poder ver, da Jean Clark Juliana. E ela fala assim, e no livro, inclusive está aqui, a Arte de Restaurar Histórias, da Jean Clark Juliana, ela fala assim, e o que nos mantém nesse percurso, nessa jornada de terapeuta? Será a onipotência, a loucura, a teimosia? A fé, eu acho. Então é fantástico, porque ela traduz simplesmente numa coisa que é assim, o que me mantém enquanto terapeuta nesse processo, o que me mantém como seu parceiro nesse processo? A crença de que você é capaz, de que você é o protagonista da sua vida, que vai criar as decisões e tomar as atitudes que vão facilitar o seu crescimento e que vão de repente diminuir os seus incômodos, as suas perturbações, e que isso vai te ajudar a caminhar de uma forma mais autorregulada, buscando cada vez mais a sua autorregulação, a sua atualização, eliminando situações cristalizadas, eliminando achismos que estão lá gravados de tempos idos e passados e que já não cabem mais na sua vida atual. É nisso que eu creio. Eu creio, uma vez eu lembro que o meu professor, meu mestre, Enéas Lara, virou e falou assim, se existe uma coisa na qual você deve crer na autorregulação organísmica. E eu acreditei. Eu acredito na autorregulação organísmica de Kurt Goldstein. E a gente vai ver alguma aula dessas aí da Terça Gestalt que a gente traz esse tópico. Mas eu acredito
na autorregulação, porque eu acredito na capacidade do sujeito se atualizar, dele buscar novas soluções para aqueles problemas que estão agarrados há tanto tempo, para aquelas situações em que ele não consegue mais caminhar sozinho e que o facilitador não é que vai empurrar e vai colocar ele para andar. O meu papel é questionar, é verificar quais são as condições atuais que impedem o meu cliente de andar, de caminhar. É preciso crer no potencial de autorregulação do cliente em ir na direção da saúde. Exatamente. Se tem uma coisa, anota isso aí, ó, anota lá no seu PDF, senão baixa seu PDF depois, anota. Coloca lá, se tem uma coisa a qual você deve crer na autorregulação orgânica. Isso é fato. Fato. Então, o que o Gestalt terapeuta faz? O que o Gestalt terapeuta faz? O Gestalt terapeuta, ele, como a gente está comentando, ele é um parceiro nessa jornada. O meu papel enquanto psicoterapeuta não é apontar para você os problemas, não é apontar para você as soluções, não é apontar para você as dificuldades que podem aparecer ao longo do caminho ou questionar e fazer com que você questione a sua capacidade. O meu papel, o que eu faço enquanto terapeuta, é tornar mais visível, mais consciente, mais claro o que está acontecendo com você. O que eu faço é tornar mais sensível aquilo ao qual você ainda não está disponível para sentir. Aquilo ao qual você ainda não se sente, talvez, naquele momento, capaz de traduzir numa forma que vá proporcionar novas construções. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando uma pessoa traz um incômodo, quando ela traz um sofrimento, quando ela traz uma perturbação, aqui ela se fecha para se proteger daquele incômodo, ela se fecha para se proteger daquela dor. Ou seja, ela se enclausura dentro de um reconhecimento de quem ela é, de quem ela acha que ela é, de como ela acha que ela deve se comportar e ser, e ao se enclausurar, ela não permite mais perceber novas possibilidades. E eu, terapeuta, quero que ela sinta esse incômodo, que ela sinta o que essa situação traz para ela, para que ela possa expandir as possibilidades. Se eu não sentir o que está acontecendo comigo, o que eu sinto neste momento, se eu não me permitir essa possibilidade de trazer, de estar aflorado nas minhas sensações, nos meus sentimentos, nas minhas dificuldades, nos meus sofrimentos, nas minhas perturbações, eu não consigo transformar, e aquela palavrinha que nós psicólogos adoramos, ressignificar, eu não consigo ressignificar esse processo através de uma nova possibilidade. E vamos começar a misturar um pouco do que a gente já viu nas aulas anteriores com isso que eu estou trazendo agora. É aqui que mora o processo de aqui e agora. É assim que a gente consegue descobrir que o aqui e agora se faz presente, que a importância dele se faz presente, porque é somente neste momento, aqui e agora, que eu posso perceber o que eu estou sentindo para traduzir isso em uma nova construção para a minha vida. Se eu não me permito, se eu não me abro para isso, se eu não atualizo para os acontecimentos, eu fico com isso agarrado. Eu continuo vivendo os meus problemas da mesma forma. Eu, terapeuta, quero quebrar esse momento em que você não consegue perceber o que você tem para este momento, ainda que sejam situações passadas, ainda que sejam situações antigas, para construir novas possibilidades. Ricardo Lima, presentificação, exatamente. Eu posso trazer problemas, digamos assim, eu falei isso na aula passada sobre a noção, acho que foi na aula retrasada, na verdade, sobre situações passadas que se fazem presente hoje. A grande questão é que muitas vezes, e daí fala também da construção do psicoterapeuta, que crê, outra coisa na qual nós cremos. Eu não tenho um problema, muitas pessoas falam que a Gestalt-terapia não trata das questões do passado, não importa as questões do passado é passado, que o futuro é futuro e a gente vai viver aqui agora. Não é essa a questão. A grande questão com relação aos acontecimentos anteriores, aos acontecimentos prévios, é que eles te fizeram ser quem você é hoje.
Não é verdade? Então, não é a única possibilidade de você se reconhecer hoje é através das escolhas e acontecimentos que aconteceram. As escolhas que você fez e os acontecimentos que te trouxeram a quem você é hoje. Fato. Isso é importante. Isso é fundamental. E é importante reconhecer como é que os impactos daquilo que já aconteceu na sua vida refletem em você hoje. Porque eu posso ter eu posso estar carregando um sentimento, por exemplo, digamos que eu tenha tido uma separação traumática no meu casamento. Ok? Então eu tive uma separação traumática e agora eu resolvi que eu nunca mais vou me apaixonar por uma outra pessoa, porque foi extremamente traumático. E daí tem até aquela música do Wesley Safadão, estou saindo de um relacionamento sério. Como é que é? Eu não sei o que, coração machucado o nome da música, não lembro aí como é que é a letra agora. Mas o que acontece? O cara fala que por enquanto ele não vai se envolver porque ele ainda está machucado com um relacionamento antigo. Tudo bem, o cara pode ter acabado de terminar e agora ele não está se sentindo bem. Mas digamos que você saiu de uma relação traumática de 5 anos atrás e até hoje você não conseguiu e não se sente bem, não quer se relacionar com uma outra pessoa de forma mais intensa. Porque você carrega ainda um valor, uma crença, um algo que está lá, que vem lá de trás, falando, não dá, não vale a pena, não quero, isso não é para mim, etc. E você carrega esse arrasto. E na verdade, esse arrasto não faz com que você construa novas coisas. Porque você vive repetidas vezes essa noção de que não vai rolar, de que não vai dar certo. Eu preciso pegar aquele momento e reconhecer como é que aquilo que aconteceu lá faz com que eu me sinta hoje aqui. Como é que eu me sinto hoje com relação àquilo que aconteceu há 5 anos atrás, quando eu me separei de forma traumática. Isso é importante, isso é fundamental. Porque ao reconhecer como é que eu me sinto hoje, é diferente de como eu me sentia 5 anos atrás. Quando eu me separei de forma traumática do meu casamento, lá eu tinha uma sensação, um sentimento, um pensamento, eu fui tocado de uma determinada forma. Hoje é completamente diferente. Eu preciso reconhecer como é que eu estou hoje para saber como é que eu vou fazer daqui para frente. Então, ok, como é que eu estou hoje? Estou me sentindo bem para o novo relacionamento? Estou me sentindo preparado? O que eu preciso mudar na minha vida para de repente me abrir para um novo relacionamento? Eu vou me sentir confortável ou não vou me sentir confortável? O que eu vou fazer nesse processo? E a situação também, tipo, alguém relata que se sente preso no passado, porém esse passado de alguma forma não está ocorrendo no presente. Exatamente, Ricardo! Então não necessariamente passado, e sim como o cliente se porta no presente. Yes! Isso aí! Diel, a neurose faz com que o sujeito se grude em polaridades, adota um modus operandi, uma dinâmica relacional com ele e com o mundo. É o papel do terapeuta, e o papel do terapeuta é ser um facilitador para que o próprio cliente integre as polaridades e saiba transitar, fazer esse movimento do entre. O entre é a grande sacada da nossa existência. Uau! Show de bola! Show de bola! Eu gosto muito da participação de vocês. Gosto muito mesmo. Tanto é que é por causa disso que agora nós vamos fazer uma pausa rapidinha. Você vai chamar os seus amigos, você vai botar o nome deles aqui, vai compartilhar na sua linha do tempo, no seu timeline, essa nossa aula, porque é muito legal quando vocês participam, muito legal quando vocês trazem comentários, quando vocês trazem perguntas e dúvidas, porque isso enriquece demais a nossa aula. Isso que o Ricardo e o Diel falaram é sensacional. Você sabe por quê? Quando o Diel fala sobre polaridade, significa que eu não vou ficar nem lá vivendo uma situação e nem outra, e nem achar que é de um jeito e nem de outro. Isso é fundamental. Vou trazer um exemplo de uma situação terapêutica que uma estagiária minha da faculdade, ela estava fazendo estágio, a supervisão do estágio clínica, e ela estava trazendo aquele caso na qual ela estava lidando, né, fazendo o processo terapêutico. E qual era o caso? Qual era assim, a grande sacada do que estava acontecendo? Uma mulher estava no processo terapêutico, ela tinha um marido, e ela estava extremamente angustiada porque ela não aguentava mais dizer só sim para o marido. Então o marido queria fazer não sei o que, ela falava sim. O marido queria ir para o forró, ela falava sim. O marido queria visitar a mãe na casa da sogra dela, ela falava sim. Mas ela não queria, ela não suportava, porque estava já enchendo o saco, porque ela é extremamente... eu não vou dizer porque ela era submissa, porque não era uma questão de submissão, mas uma questão de concordância, sem perceber o que ela queria.
Então ela só aceitava, concordava e não se permitia sentir o que aquilo lá refletia nela. Não, tipo assim, eu não quero ir na casa da minha sogra. E falar para ele, não, hoje a gente não vai. Não, hoje a gente não vai fazer não sei o quê. E daí essa situação ficou muito agarrada, como o Diel falou, numa determinada polaridade. E no processo terapêutico com a minha estagiária, ela saiu de uma polaridade para outra completamente oposta, em que ela só recusava as propostas que o marido falava. O marido falava, vamos no samba? Ela falava, não. Então vamos sair para comer? Não. Então daí no final de semana seguinte não sei o que, não. Não. Então, daí ela até relata que assim, o marido começou a chamar ela de rebelde, porque uma pessoa que só falava assim, de repente foi para o outro oposto, que era falar não. E eu comentando, fazendo a supervisão com a minha estagiária, olha só, a grande sacada que o Pius traz, principalmente na primeira parte do livro Ego, Fome e Agressão, é sobre a noção de polaridade, que traz o conceito do Friedlander de indiferença criativa. Vale a pena você ler. Você que está assistindo a aula, entra, pega lá, compra o livro, ou tem, acho que tem no Google Books lá, você pode já ler um pedaço dele. O primeiro capítulo do livro Ego, Fome e Agressão traz a noção sobre indiferença criativa, que é o conceito de polaridade dentro da Gestalt terapia, em que eu não devo assumir uma posição ou outra, mas fluir entre os polos. Fluir entre aquilo à medida que eu reconheço do que é positivo ou não, do que agrega ou não para mim naquele momento. Então a esposa naquele momento ela pode falar, aliás, o marido chega para a esposa e fala, vamos no forró hoje, ela fala, não, hoje eu não estou afim. Daí no outro final de semana ele vira e fala, e aí, vamos no forró? Daí ela para e pensa, acho que hoje eu estou afim. Então vamos, hoje eu vou. Daí no outro ela resolve que não quer ir e conseguir verificar dentro de si o que é que naquele momento corresponde à sua necessidade. A sua necessidade é o que vai gerar o seu motor, o seu processo de construção de si mesmo. E se eu não perceber qual é a minha necessidade, como eu lido com essa necessidade, porque se eu agarro só num polo, só no outro, eu não estou conseguindo fluir, eu não estou tendo saúde. Por isso que a autorregulação é sábia, ela é importante, porque eu consigo fluir pelas demandas, pelas necessidades e gerar um fluxo de acontecimentos de acordo com aquilo que eu preciso, que eu quero. Para Pius, Pius utilizava o ir e vir. Reviver uma cena do passado e prestar atenção em como esse passado se manifesta no presente. Exatamente, que é esse caso que eu estava falando, de pegar uma situação lá atrás e ver como é que isso está funcionando hoje. Então, muitas vezes, os recursos, vamos falar do recurso do psicoterapeuta, é você usar daquele momento, fazer uma encenação, um pedido para que ele reviva aquela cena, para que ele reviva não, porque é impossível reviver, mas viva hoje aquela cena a qual ele tem uma memória, que ele tenha algo, uma memória afetiva, algum incômodo, alguma coisa, para que ele reconstrua, a partir da noção de quem ele é hoje, as ideias e as noções e as concepções sobre aquela situação que já se passou. Faz sentido? E o que eu quero? O que eu quero? O que eu quero é o seguinte, eu enquanto terapeuta, quero que você aprenda a se autorregular, a criar as conexões e a viver as situações numa sensação, numa construção fluida em que você consiga gerar o seu, um fluxo contínuo de construção de figuras e que você consiga lidar com aquelas figuras que estão sendo construídas, que estão sendo traduzidas para aquele momento. Então, por exemplo, quando a gente tem aquela famosa frase, eu deixei uma gestalt aberta, eu preciso fechar essa gestalt, é porque é um fluxo interrompido. Quando há uma gestalt que não foi encerrada, significa que ela está que aconteceu um interrompimento no seu fluxo de construção de gestalts. E para isso, eu, terapeuta, o que eu quero é que você não tenha mais interrupções, ou saiba lidar com as interrupções para a retomada do fluxo de construção de gestalts. Então, que você consiga, por conta própria, sem eu, terapeuta, sem a necessidade de eu, terapeuta, estar acompanhando você no processo terapêutico, que você aprenda que você é capaz de reconhecer, de se reconhecer e se... Tati, a Tati tá ali, o Ricardo chamou uma galera, vamos aí, convida todo mundo pra gente vir aqui para essa aula, pra gente poder compartilhar esse momento.
para a gente fazer esse processo de construção. E uma coisa muito engraçada, sabe o que acontece? É que as pessoas elas ficam pensando, mas o que você faz com o seu terapeuta? O que você faz com o seu cliente, Márcio? O que você passa? O que você fala com ele? Sabe o que eu faço? Eu ensino Gestalt terapia para ele. Eu falo para ele como é... Só um pouquinho, 2 segundos, galera. Que travou aqui, pronto, voltou. Pronto, o que eu faço com ele é justamente ensinar Gestalt terapia. Afinal de contas, eu não acredito que Gestalt terapia é uma filosofia de vida, é um jeito de ser, é uma forma de se perceber as coisas, de se perceber a vida. Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui é o que eu falo também para os meus pacientes, para os meus clientes. É o que eu compartilho com eles, trazendo um pouco dessa noção de como construir saúde, como construir bem-estar, como sair de determinadas construções tão agarradas e que me fazem ficar preso naqueles incômodos, naquelas dores e conseguir construir novas possibilidades. Então vamos lá. Fatores que são essenciais para um Gestalt terapeuta. Disponibilidade genuína. Isso significa estar em plena conexão. Sim, uma filosofia de vida, show de bola, é isso aí. Disponibilidade genuína significa estar em plena conexão e se disponibilizar para o momento. Não adianta você entrar para o espaço terapêutico se você ficar pensando na conta que você tem para pagar. Não adianta você entrar no espaço terapêutico pensando na briga que você teve com seu marido, com a sua esposa. Não adianta você entrar no espaço terapêutico pensando no problema do não sei o que, ou então no horário da agenda que a secretária foi, sei lá o que. Não adianta, não adianta. Quando você entra no espaço terapêutico, quando você está diante do processo psicoterapêutico, você está diante de uma outra pessoa, você está na relação com a pessoa. Você precisa se conectar com a pessoa. Não é possível que você esteja... Voltou, gente? Deu uma travada aqui, eu acho, mas agora eu acho que voltou. Ainda não consegui resolver esse negócio. Acho que voltou. Então tá. Não é possível você estar diante de uma pessoa que está falando todos os incômodos, problemas, dificuldades, sofrimentos dela, e enquanto isso você está pensando em outra coisa. Não é possível. Como é que eu vou estar ali diante a pessoa falando com você? E você ali pensando em 1000 coisas e pensando em 1000 situações da sua vida e tem alguém falando do sofrimento, falando do incômodo dela. Não é possível. Por isso é preciso disponibilidade genuína. Você genuinamente se disponibilizar para que a pessoa sinta a sua presença. E olha, é fantástico, é incrível, porque nesse encontro de 2 pessoas, às vezes até quando é em grupo também, nesse encontro, nesse momento de disponibilidade terapêutica, se você não estiver disponível genuinamente, o seu cliente, seu paciente vai perceber. E ele vai perceber que você está ali meio que viajandão. Não, está muito ruim a transmissão. Fátima, eu também estou achando. E depois eu vou, na próxima semana a gente vai ter toda essa questão da transmissão aqui, da conexão resolvida, e a gente vai resolver esse problema. Mas então, se você não estiver disponível genuinamente, não há processo de crescimento, porque o processo de crescimento do outro depende da sua presença, depende da relação. Depende da relação dialógica, depende desse momento de encontro em que eu me empresto para você. Conexão hoje. Gente, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Tentando, vamos ver se agora vai. Me troquei aqui o negócio, vamos ver. Nessa relação em que eu me disponibilizo para você, você... Gente, vamos tentar mais um pouco aqui. Está travando demais, está travando demais isso.
Gente, estamos tentando só retomar aqui, organizar. Tô aqui, tô aqui. Vamos ver se vai. Todo mundo está me ouvindo agora? Melhorou? Quem está aí? Gente, melhor é ao vivo. Ao vivo que a gente resolve. Travou. Oi, foi. Agora foi. Foi. Melhorou. Pera aí, gente. Estamos quase conseguindo aqui resolver o problema da conexão. Como é que tá agora? Como é que estamos? Acho que agora voltou aqui. Pelo menos para mim tá parecendo que tá melhor. Melhorou. Show, Emilson. Obrigado. Uma pena. Desculpa, peço desculpas para todo mundo. Mas agora estamos juntos novamente. Gente, acontece. Estamos tentando aqui ainda em fase de construção do Gestalt Transforma, das nossas aulas. Tive que mudar de lugar agora aqui. Mas vamos daqui mesmo. Bom, o que eu estava falando é que nessa construção enquanto terapeutas, a gente precisa ter uma disponibilidade, uma verdadeira disponibilidade para o encontro terapêutico. Se eu não tenho esse momento em que eu me disponibilizo para você, em que eu te encontro, em que eu me coloco diante de você como um parceiro, melhorou, até o volume aumentou, tenho a impressão que está melhor sim.
Show, obrigado, gente. Acho que agora vai. O problema é que o quadro ficou longe, tá lá atrás o quadro. Ó. Então, de vez em quando eu vou olhar para lá só para poder lembrar o que estava escrito no quadro, tá certo, gente? Bom, então, continuando, na nossa terça-feira gestáltica, chama aí o pessoal. Lembra, pessoal, que tem um PDF aí disponível, tá? O endereço a gente coloca aqui para vocês poderem fazer o download do PDF da nossa aula de hoje. E moral da história é qual? Vamos lá, então. A gente pensando sobre a postura do Gestalt terapeuta, qual é a postura necessária, o que precisa adotar, como é que ele precisa se portar, a gente precisa ter uma plena noção de que o Gestalt terapeuta é gente. Nós somos gente. Nós somos pessoas. Eu não sou um ser fantástico, mágico, que vai resolver os seus problemas. Eu não sou... Lembra que tudo que estava no quadro tem no PDF. Exatamente. Tem aí no PDF. Eu não sou um ser mágico que está aqui para resolver os problemas do meu paciente. Eu não estou aqui para ser a pessoa que vai transformar a sua vida. Eu não estou aqui para ser porque eu sou uma pessoa. E eu me empresto para você enquanto pessoa. E enquanto pessoa eu tenho sentimentos sobre isso que você fala. Eu tenho sensações sobre isso que você me traz. Eu tenho impressões sobre isso. Mas elas são minhas. E elas não cabem no espaço terapêutico. Não cabe no espaço terapêutico eu falar o que eu acho sobre o que você fez. Não cabe no espaço terapêutico eu falar, fulaninho, eu acho que você foi meio rude. Fulaninho, eu acho que você não deveria ter feito dessa forma. Fulaninho, não cabe. Porque por mais que eu sinta, e eu sou sim pessoa que sente, talvez eu tenha sim achado que aquela pessoa foi rude, ou que não deveria ter feito, eu preciso também que ele tenha deixa eu fazer o seguinte, aqui achei. Foi, agora foi. Show, gente. Agora eu consegui desabilitar o Wi-Fi aqui, a gente vai ficar direto no cabo. Pronto. Eu estou aqui diante de você, por mais que eu sinta que você foi rude, por mais que eu sinta que você não deveria ter feito aquilo, essas são as minhas impressões e eu jamais posso misturar as minhas impressões com aquilo que você está vivendo. Então, eu preciso compreender de que eu sou pessoa e de que eu tenho relacionamento com você disse. Eu tenho sentimentos relacionados a isso que você está me passando. Eu tenho sentimentos relacionados a isso que você está vivendo. Eu tenho empatia para viver esse encontro. Eu tenho empatia. Meu Deus, estamos caindo de novo. Será que é agora? Eu tenho empatia para poder viver, para poder sentir, para poder experimentar, para poder me colocar na posição de ver como isso que você está vivendo impacta em mim. Eu tenho empatia para poder perceber o que isso gera em mim e de que forma eu me disponibilizo para esse encontro. Mas eu não posso, de forma alguma, deixar para o outro aquilo que não é dele, aquilo que é meu, aquilo que é a minha impressão, aquilo que sou eu que estou vivendo, aquilo que sou eu que estou experimentando e sentindo a partir do que você está me dizendo. Então é muito comum e é muito perigoso a gente, durante o processo psicoterapêutico, a gente no espaço terapêutico, permitir com que as nossas concepções, os nossos achismos, os nossos valores principalmente, porque valores são coisas que nos acompanham, que dizem respeito, são algo muito, são coisas intrínsecas suas, que isso esteja no meio do processo terapêutico. Mas o processo é da pessoa. Então, ela... Estamos vivendo um momento mágico, histórico, em que a internet não quer contribuir para a nossa terça gestáltica. Ela não quer ajudar, mas a gente vai fazer o seguinte.
Gente, para a gente não ficar aqui também lutando contra a internet, a gente vai fazer o seguinte. Lembre-se, tem o PDF e eu vou disponibilizar depois a gravação dessa. Veja os comentários. Gente, tá ruim a conexão. Fiquem atentos, eu vou disponibilizar essa aula, vou fazer a edição dela, ou então a gente vai encontrar uma solução para. A gente vai tentar encontrar uma solução para resolver esse problema da conexão aqui, o que está acontecendo. E fiquem. Então tá, a gente vai avisar todos vocês. Vamos avisar a todos sobre o que nós podemos fazer. Tô chateado, tô triste a beça, tô muito triste. Mas a gente vai dar um jeito. Ajustamento criativo.